Nós vamos ouvir agora a palavra do Senhor, né? E eu vou convidar a minha filha Lília, né? Ela estará hoje trazendo a palavra do Senhor, ministrando aqui a palavra de Deus nos nossos corações. Tenho certeza que Deus deu uma palavra para que ela pudesse... Vai tocar bateria? Veio preparada hoje. Amém. Então estenda suas mãos para Lília. Pai, no nome de Jesus, que tudo aquilo que a tua filha preparou, que o Senhor traga à memória, Senhor, que o Senhor use ela com teu Espírito Santo, para que nós sejamos tocados pela tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Até 1h? Não, 1h da tarde? Não. A paz, amados, amém? Ó, eu vou falar para vocês, vou confessar que eu tô nervosa. E não é pouco, não. Eu já tremo de natureza, normalmente. Hoje eu tô tremendo um pouquinho mais. Aí vocês ficam imaginando aí, vocês pensam que, tá na unção, tá? Mas é que eu tô nervosa. Mas aí vocês podem pensar que eu tô na unção, que fica mais fácil para mim. Amém? Ai, ai. Antes de começar, Deus, Ele falou muito comigo para eu contar uma coisa para você. Não está muito dentro do que eu vou falar, mas eu quero falar isso para vocês, porque se Deus falou para falar, então a gente obedece, né? É melhor obedecer do que sacrificar. Eu estava fazendo um curso de coaching e... Naquele curso foi feito a Roda da Vida. Não sei se todos conhecem a Roda da Vida. É uma roda que identifica áreas da sua vida, né? Áreas que você precisa melhorar, áreas que já estão legais, áreas que estão mais ou menos. Você vai identificando para você poder trabalhar aquilo e, né? Enfim. E eu fiz e deu lá, né? O que eu já sabia. Área financeira e área profissional. Aí eu falei, então agora, já que deu mesmo, eu já sei mesmo, eu vou fazer e vou acontecer, eu vou pegar e vou ler livros e não sei o que lá. E comecei uma busca incessante, né, por ver programas no YouTube, na televisão, nos livros, e comecei. Aí fomos para a próxima aula. Eu não me lembro exatamente o que foi falado ali. Eu não tenho ideia do que a mulher falou ali. Mas Deus falou comigo. Deus me falou assim. No momento lá, alguma coisa que ela falou, Deus falou assim para mim. Como que você só quer cuidar disso? Você está começando pelo caminho errado. Você está começando pela área errada. Porque você está buscando tudo. Você está procurando em tudo, menos em mim. E na Roda da Vida tem a área espiritual, né? E Deus falou muito forte mesmo no meu coração. O dia que você buscar a completar a sua área espiritual, eu vou fazer o que está escrito na minha palavra, que é buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as outras coisas elas serão acrescentadas. Então, naquele dia, eu voltei a ler a Bíblia, porque eu tinha parado de ler a Bíblia para ler os livros, para ver, não sei o que lá. Comecei a buscar a Deus, né? E eu ainda reclamei com Deus, tá, gente? De verdade, eu me lembro que eu falei assim... Como que eu não te busco, Deus? É claro que eu busco, porque a gente acha que a gente busca, né? Eu falei, como não, Senhor? Você está pensando o quê? Está pensando de mim? E Deus falou, não, você parou de ler a minha palavra para buscar a resposta em outras coisas. Você parou de orar para buscar outras coisas. Você parou de ver ministrações para buscar em outras coisas. E quando você começar a me buscar, eu preencherei as outras áreas. Então, eu não sei o porquê que eu estou falando isso, mas Deus sabe, Deus conhece o meu e o seu coração. E se Deus mandou eu falar isso para você, nesta manhã,
é porque algo Ele tem escondido, algo Ele tem guardado para você, mediante essa história. Amém? Bom, então eu quero que vocês me ajudem, né, para eu perder esse meu nervosismo, porque apesar de eu ser assim falante e tal, eu tô mesmo nervosa, de verdade, viu? E eu quero que alguém, não sei se alguém sabe o que é isso. Alguém poderia me dizer? Quero ouvir bem alto. Um controle. Vocês estão enxergando bem, hein? Ninguém aí acho que está precisando de um oculista, não. Eu sou meio desastrada também, mas tudo bem, já derrubei a água. Mas é assim mesmo que funciona. É porque Deus vai jorrar água nesta manhã. Então a água já começou a cair aqui. Então eu quero que você pense aqui comigo, né? Alguém, aí eu não sei se isso acontece na minha casa, né? Mas pode ser que aconteça na casa de algum de vocês. Alguém já perdeu o controle? Ai, gente, como é chato, né? Controle mesmo, tá? Do outro nós vamos falar depois, mas estou falando desse por enquanto. Alguém já perdeu o controle? É uma briga, né, por causa de um controle? E quando alguém pega o controle, aí o outro também quer pegar, aí um quer colocar num lugar, o outro quer colocar no outro, aí fica aquela coisa por causa de controle, é uma situação por causa de controle. Lá na nossa casa acontece, né, amor? Imagina, que isso. As crianças escondem o controle debaixo da almofada. E a gente fica, cadê o controle? Ah, você que pegou, você que pegou. Enfim, é uma coisa que acaba virando um descontrole, né? Porque fica todo... Eu não sei, sabe? Mas eu conheço um casal que morava numa casa que tinha um portão automático. Aí sempre na hora de sair era, cadê o controle? Você que pegou meu controle? Não, pegou o controle. Aí no final o controle estava no bolso daquele que estava procurando. É só na minha casa e é só na casa de quem eu estou contando que eu não corto. Eu corto aqui, ó, meu pescoço, mas não conto quem é. É uma coisa, né, por causa de controle. E hoje, isso tem tudo a ver com a ministração de hoje. Nós vivemos perdendo o controle, né? É uma coisa muito comum acontecer, essa perca de controle, esse descontrole na nossa vida, né? Nós como mães, por exemplo, os meninos estão numa fase, meus filhos, né? Eles estão numa fase de que o Pedro pega alguma coisa para brincar, por exemplo, pega um Lego para montar, aí o Luiz, ele quer o Lego que o Pedro pegou. Tem 500 Lego, mas ele quer o Lego que o Pedro pegou. Aí começa aquela confusão, né? Aí a mãe, muito calma e delicada que sou, né? Vocês sabem disso. A mãe fala, queridos filhos amados, love, vamos parar, né? Pra que ficar brigando? A vida é bela, parem com isso. E aí as crianças continuam. Aí você vai tentando mediar aquela situação, né? Você fala, tem que aprender a dividir. Aprendam a brincar juntos. Você vai criando alternativas. E as crianças continuam testando a nossa paciência. E você vai ali tentando, até que chega uma hora que, muito delicadamente, você fala, para! Vocês vão me enlouquecer! Sou só eu, gente, que faço isso? Eu posso ouvir um amém para eu não ficar tão solitária nessa situação de descontrole, né? E não eu estou contando a minha situação como mãe, mas pode ser várias situações da vida, né? Como casal, muitas vezes a gente perde o controle com o marido e fica aquele clima desconfortável, né? E muitas vezes você perde o controle com seu pai, com a sua mãe, perde o controle com seus amigos. Enfim, a vida é cheia de situações em que acabamos perdendo o controle no meio do caminho em algumas situações. E por mais que nós sejamos bonzinhos, né? Porque existe aquela pessoa que você fala, nossa, você perde o controle. Não tem umas pessoas que você fala assim,
mas você parece tão calmo, tão, né, delicado, tão... E você perde o controle. Mas até as pessoas boazinhas, em algum momento da vida, em alguma situação, porque são muitas situações, acabam perdendo o controle, né? Então eu quero que você abra comigo hoje a sua Bíblia. Agora vamos entrar aí em Números 20. Vamos entrar aí na palavra. Amém? Todos acharam? Números 20, eu vou ler do 1 ao 13, tá? Posso começar? Amém. Chegando os filhos de Israel, toda a congregação, ao deserto de Zim, no mês primeiro, o povo ficou em Cádiz, e Miriam morreu ali, e ali foi sepultada. E não havia água para a congregação. Então se congregaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés e falaram, dizendo: antes tivéssemos expirado, quando expiraram os nossos irmãos perante o Senhor. E por que nos trouxe a congregação do Senhor a este deserto? Para que morramos ali, nós e os nossos animais? E por que fizeste subir ao Egito para nos trazer a este lugar mau? Lugar não de semente, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber? Então Moisés e Arão se foram de diante da congregação, à porta da tenda da congregação, e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: toma a vara e junta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, e dará a sua água. Assim lhes tirarás a água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara diante do Senhor, como lhe havia ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha. E Moisés disse-lhe: ouve agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara. E saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: porquanto não crestes a mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não metereis essa congregação na terra que lhes tenho dado. Estas são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, eu quero te louvar e te agradecer, e agradecer pela oportunidade de estar aqui, Deus. Eu sei que o Senhor conhece o meu coração, o Senhor sabe de todas as coisas, e eu não quero negar o teu chamado, Pai. Eu quero que o Senhor, assim como o Senhor falou comigo e continuará falando comigo, eu quero poder ajudar os meus irmãos que estão aqui nessa manhã a ouvirem a tua voz, a entenderem a tua palavra, a receberem tudo aquilo que o Senhor tem guardado para o coração deles nesta manhã. Que a sua palavra possa ser tão interessante quanto é passar horas ali no feed do Instagram, ou do Facebook, ou das redes sociais. Nós muitas vezes nos perdemos com coisas tão fúteis, mas não nos perdemos mergulhados na tua palavra. Nós não nos deleitamos na tua palavra muitas vezes e perdemos a oportunidade de receber aquilo que o Senhor tem para nós. Então, que nessa manhã nós possamos estar atentos àquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém?
eu vou falar um pouquinho de cada versículo para você, para a gente entender um pouquinho o que estava acontecendo. Meu pai falou que eu posso ir até 2 horas da tarde, né, pai? Tranquilo? O bigode já faz assim, ó. Já começa. Bom, ali no versículo 1 eu fiz algumas anotações. Toda a congregação. A Bíblia fala que toda. Entenderam, né? Que toda é toda, não é mais ou menos, não é pouca coisa. Toda é toda. E toda a congregação, que era tipo cerca de 3 milhões, pai. Só tipo 3 milhões. Gente, o que é 3 milhões de pessoas contra 2 homens? Ah, para, né? Tá tranquilo, imagina, os 2 lá, né? Ouvindo toda a congregação reclamando na orelha de Moisés. E nesse mesmo versículo fala que ali, naquele local, foi aonde Miriam morreu. Ela morreu e foi sepultada ali. Miriam era... o Senhor falou muito forte ao meu coração que Miriam era uma pessoa muito importante na vida de Moisés. Porque quando a mãe de Moisés, acredito que todos conheçam a história de Moisés, se não conhecem, depois vocês vão ler, tá, gente? Porque é muito grande, não dá para ficar contando tudo. Mas, ali, quando a mãe colocou Moisés no cestinho e colocou ali no rio, ali, a Miriam, ela acompanhou, né? Ela ficou ali, ó, e foi e olhou para ver se nada ia acontecer, porque eu fico imaginando assim, sabe? Se o cestinho ali desse uma desgovernada, de repente ela dava uma empurrada, né, para ajudar, porque ela ficou ali para cuidar mesmo, para que nada de mal acontecesse com ele. E para que o destino dele fosse cumprido. Então ela foi alguém importante para que ele estivesse onde ele estava. Então eu imagino, tá, cá com os meus botões, que ele estava sofrendo. Ele perdeu uma irmã, gente. Quem que não sofre quando perde um familiar? Você perdeu o seu familiar, perdeu, tá tudo legal, beleza, foi para Jesus, tá, né? Amém, foi para Deus. Mas a gente sofre, nós estamos como seres humanos nessa terra e nós sofremos. Então eu acredito que ele sofreu ali, né? Poxa, a irmã dele e alguém de tanta importância e tanta relevância na vida dele estava sepultada ali naquele lugar. E naquele lugar, esses 3 milhões de pessoas educadas e maravilhosas se reuniram para atacá-lo, né? Para combater Moisés e Arão. E ali no versículo 3, a Bíblia fala assim, a congregação se reuniu em contenda. E aí eu fui lá, né? Falar, que é? A gente sabe o que é contenda, mas eu queria saber, ela é a risca. E aí eu peguei algumas palavras que eu achei bem legal, assim. Que contenda nada mais é do que uma discussão fora de controle. Gente, vocês imaginam 3 milhões de pessoas discutindo fora de controle. Às vezes, você brigando com seu marido já é um caos. Você brigando com alguém já é um estardalhaço. Imagina 3 milhões de pessoas fora de controle. Então, eles iniciaram uma briga, que é o que fala também que contenda é iniciar uma briga. Fazer isso, né, essa discussão acalorada, né, fora de controle. E eu fico imaginando esse povo todo discutindo fora de controle. Vocês acham, pensa comigo aqui, vocês acham que ele sentiu medo? Quem acha que Moisés sentiu medo? Sentiu, gente. Não, ele sentiu. Ele sentiu até porque em um outro momento, em um momento anterior, em um episódio anterior, já havia faltado água e o povo já havia reclamado, né? Vocês veem que eles quase não reclamavam, né? Parecem umas pessoas que eu conheço, tipo eu. Ai, Senhor, misericórdia, desculpa. Enfim, abafa. Enfim, nesse outro momento, quando faltou,
A Bíblia fala que Moisés sentiu medo. Tem um versículo que fala em um outro momento que ele falou para Deus, eles vão tipo me matar, né? Tô sentindo um negócio aqui, tô com um pouco de medo. E esse povo ficou ali discutindo, desejando a morte, que é a gente que devia ter morrido. Gente, olha a ingratidão desse povo. Olha a ingratidão. Deus tirou esse povo da escravidão, fez milagres, deu maná do céu para que eles se alimentassem, já tinha jorrado água da rocha uma outra vez. Gente, coisas incríveis, abriu o mar vermelho. Gente, vocês ficam imaginando? Pensa comigo, a gente lá na Praia de Santos, e de repente aquele mar fazia assim, ó. Muito legal, né? Já pensou? Seria incrível. E eles presenciaram tudo isso e ainda assim estavam reclamando. E nesse período já fazia 40 anos que eles estavam ali. Gente, Moisés e Arão estavam aguentando uma reclamação por 40 anos. 40 anos. O povo, reclamando. Enfim, eu acredito que eles sentiram medo e por isso saíram quietinhos, né? Fizeram assim para o povo, calma lá que nós vamos resolver. E foram lá. A Bíblia fala que eles foram na porta da tenda, né, longe da congregação, orar. E se prostraram ali diante da terra, ali, colocaram o rosto em terra. E a glória do Senhor lhes apareceu. Quando eu li isso, eu falei, nossa, gente, que legal. Já pensou Deus aparecer? Já pensou? Deus aparecer. Aí sabe o que Deus falou para mim? Eu não preciso aparecer. Eu estou dentro de você. Ele está dentro de você. E às vezes a gente quer ver Deus. Deus está dentro de você. Mas naquele momento ali, como ainda não tinha o Espírito Santo, né? Deus, ele agia dessa forma. E Deus apareceu. E Deus falou com eles. E Deus falou ali para Moisés, Moisés, é o seguinte, você vai lá na rocha e vai falar para a rocha. Você vai falar lá, rocha, jorra água aí para a galera e tal. E aí, Moisés falou, beleza, vou lá resolver essa parada aí. Eu imagino Moisés assim, tá? Por isso que eu trouxe minha baqueta. Que eu vou encenar agora meu momento atriz, tá? Eu imagino Moisés saindo assim, depois de ter conversado com Deus. Porque a Bíblia fala que ele está virado. Ele está virado. Gente, a irmã do homem tinha acabado de morrer. O povo não parava de reclamar. Ele estava ferido. Ele estava machucado. E ele se exaltou. Ele se exaltou. Como muitas vezes nós fazemos, né? Como muitas vezes nós perdemos o controle e acabamos nos exaltando. E ali ele demonstrou ira. E ele falou, rebeldes! Vocês acham que eu tenho que tirar água dessa rocha aqui para vocês? Eu vou tirar então. Deus tinha falado para ele falar com a rocha, né? Eu estou fazendo aqui a minha interpretação, tá, gente? Que é meu momento que eu já falei para vocês. Aí ele tinha que falar só com a rocha. Em outro versículo, aquele versículo que eu falei para vocês, que ele sentiu medo, Deus tinha falado para ferir a rocha. Mas nesse momento era só para falar. Então, se Deus estava falando que era só para falar, eu acho que Deus estava falando assim, Moisés, pega leve aí com esse povo, só fala lá que eu resolvo essa questão. Mas Moisés estava irado, gente. Ele estava endoidecido. E ele chegou lá e, rebeldes, toma aqui então, e pá, pá. Imagina ele ainda dando um chutinho no final, assim, bebe essa água aí, gente. Sabe? Fica imaginando aqui, né? Viajando, caiu com os meus botões, né? E ele fez isso, feriu a rocha, ao invés de falar com a rocha como Deus havia ordenado.
E Deus ainda, com toda a sua bondade e misericórdia, jorrou água. Mesmo Moisés não fazendo aquilo que ele falou que devia fazer. Então, jorrou a água lá. E a água, e a Bíblia fala, eu coloquei aqui, ó, saíram muitas águas. Muitas águas. Porque ainda que a gente não faça a vontade de Deus, o que Deus tem para mim e para você é muito. Não é pouco. Não é pouco. O que Deus tem para nós é muito. E aí, enfim, aconteceu tudo isso daí, né? E o Senhor pegou e ficou meio chateado, né? Porque Moisés não fez o que ele tinha pedido para fazer. Então, lá no versículo 12 e 13, o Senhor diz a Moisés e a Arão que eles não iam mais entrar na terra prometida. Gente, ai Jesus, me segura. Vocês já pensaram passar por tudo isso que eu estou contando para vocês? Que é só um tequinho. Se você ler a história, você fica junto com Moisés virado. E eles passou por tudo isso e já fazia 40 anos. E ele não entrou na terra prometida por causa desse episódio. Por causa disso. E aí eu fui buscar, né? Por que ele não entrou, né? Eu não queria, na verdade, trazer algo teólogo para vocês, né? Então eu vou tentar fazer de uma forma leve aqui. E Deus fala assim, no versículo 12: portanto, não crestes a mim, para me santificar diante dos filhos de Israel. Então, eles não entraram porque eles não creram e porque eles não santificaram a Deus. E o que seria esse santificar a Deus, né? Eu busquei aqui que santificar vem da palavra kadosh, né? Cada lugar está escrito de uma forma, mas santificar significa separar a parte, consagrar, ser colocado separado ao ser humano decaído, ser diferente, ser majestoso. E era isso que Deus queria. Deus queria que Moisés tivesse representado ele como ele realmente é. E como ele realmente é? Em Êxodo 34, não precisa abrir, mas fala assim, no versículo 6. Passando, pois, que é um episódio onde Moisés está ali com Deus recebendo as tábuas dos 10 mandamentos, né? Então fala assim, ó, passando, pois, o Senhor perante a tua face, clamou Jeová, o Senhor Deus, misericordioso e piedoso, tardio em ira e grande beneficência e verdade, que guarda a beneficência e em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Então Deus, ele queria ser representado naquele momento por Moisés e por Arão como um Deus bondoso, como um Deus piedoso, como um Deus de amor, como um Deus de paz. E daquele jeito que Moisés fez aqui na minha interpretação, vocês viram que não foi muito assim, né? Porque quando a gente vê algo desse tipo, a gente pensa o quê? Nossa, tá com raiva, né? Meu Deus, descontrolou. Então ele se descontrolou, né? E Deus, ele não vai castigar ninguém, a não ser que esse alguém rejeite o seu amor compassivo e longânimo. Deus é um Deus de amor e não de ira. Deus não é um Deus de contenda. E Moisés fazendo aquilo daquele jeito, é como se ele estivesse igualando Deus ao povo. Porque o povo era um povo de ira e de contenda. Deus não. Por isso que Deus ainda em toda a sua bondade vai lá e jorra água, né? Porque por Moisés não ter feito o que ele ordenou, Deus podia falar, também agora eu não vou dar água para ninguém. Morre de sede. Eles iam morrer mesmo, gente. Já estava um tempão. Gente, Moisés, quando ele começou toda essa jornada lá no Egito, ele tinha 80 anos já.
Ele morreu com 120. Ele ficou com 80. Ele estava com 80 quando ele começou toda essa parada aí com Jesus, com Deus. E com 120 ele morreu. Então, eles já estavam velhos, né? É o ciclo da vida, né? Então, a misericórdia de Deus, ela triunfa sobre o juízo. Deus, ele queria ter sido mostrado como misericordioso e não como algo terrível, né? Como misericordioso. E para gente confirmar isso, né? A Bíblia, ela revela, a própria Bíblia, é muito incrível isso. E em Salmo 106, no 32 e 33, fala assim: indignaram-no também junto às águas da contenda, de sorte que sucedeu mal a Moisés por causa deles, porque irritaram o seu espírito de modo que falou imprudentemente com seus lábios. Em uma outra tradução fala que ele falou irrefletidamente. E aí eu fui procurar também, eu vi uma pregação de um pastor falando que esse irrefletidamente no hebraico significa batar, que é falar duramente, falar com raiva, né? E aqui para o nosso dicionário dos português, né? Ele falou sem pensar. Ele não pensou, ele agiu com imprudência, ele se precipitou. Moisés não representou a Deus como Deus queria ter sido representado, né? Que era um Deus bondoso e misericordioso. Para representar a Deus, é preciso que nós tenhamos fé, que é o que ele falou aqui. Eles não creram. Para que você, para que eu, nós representamos a Deus, para que a gente venha representar a Deus, nós precisamos crer que Ele está conosco, que Ele existe, que Ele vive dentro de nós, como eu falei para vocês. Que Ele vive e que Ele quer nos usar, que Ele quer transbordar mais dele na nossa vida. Só a fé nos faz transbordar mais de Deus, porque a gente não transborda sobre aquilo que a gente não acredita. Então você precisa crer que Deus existe, que Ele mora dentro de você, para que você possa transbordá-lo. E eu fiz algumas anotações aqui para eu não esquecer. Essa semana aconteceu um episódio lá no meu condomínio de um casal de vizinhos que a gente tem brigando, né? E eles sempre brigam, mas dessa vez foi bem feio, assim, chamaram a polícia e tal. Eles têm 2 filhos pequenos também, foi bem feia a briga. E aconteceu lá, e em um momento nós conversamos, eu e o Flávio falou, eles vão na igreja todo domingo. E eu, sabe aquela parada, né? Nós conversando. Não sabia, né? Não sei. Aí eu falei, eu não sei. Aí o Flávio falou, não, eu ouço ele cantando as músicas aí todo domingo, não sei o que lá. Aí eu, isso eu já ouvi também. A gente conversando ali, aquela conversa. E aí, as crianças são um barato, né, gente? A gente pensa que a criança não tá, mas tá. Aí o Pedro falou assim, mãe, então pelo jeito não está adiantando nada. E aí o Senhor falou para mim assim, você vai contar isso daí. Você vai contar lá na pregação. Por quê? Porque nós somos representantes de Cristo. Assim como Moisés estava representando a Deus ali naquele momento. E Moisés se descontrolou. E quantas vezes nós nos descontrolamos e não representamos o amor de Deus, e não representamos a Cristo, né? Porque assim, nós que cremos, que temos a nossa fé, estávamos falando ali da situação e a criança veio com aquela afirmação muito sábia, por sinal, né? Porque não está adiantando, então. E eu fico pensando assim, as pessoas ao redor, né? E os familiares dessa pessoa, se eles realmente vão à igreja e tal, o que as pessoas estão pensando, né? Tá vendo? Não adianta nada. Nós estamos muitas vezes envergonhando a Cristo.
Estamos envergonhando a palavra de Deus. Porque nós saímos discutindo, nós saímos falando, e não, porque vai ouvir, porque é a minha palavra, porque não sei o que lá. Igual Moisés fez ali, povo rebelde. Então a gente sai, né? Não, porque eu acredito assim, e é assim. E a gente sai com os nossos achômetros. Muitas vezes, perdemos a linha, perdemos o controle. E sabe o que acontece com quem perde o controle? Fica sujeito a perder a promessa. Cuidado com o seu descontrole. Deus, cuidado. Para terminar, tá, gente? Eu acredito também que Moisés estava ferido, magoado, igual eu falei para vocês, com medo. Ele não estava bem emocionalmente. E as nossas feridas, elas ferem outras pessoas. Aquele que está ferido, ele acaba ferindo ao outro. Então, hoje eu quero te chamar para, como meu pai já orou ali, para a cura. Seja curado hoje em nome de Jesus. Que as tuas feridas não possam ser maiores do que o amor de Cristo. Que as tuas feridas, elas não possam ir além do amor de Cristo. Que você, que nós possamos pensar antes de falar, pensar antes de agir, pensar antes de digitar ali, no Facebook, para aquela pessoa que você não concorda com a opinião dela. Cuidado, amados, cuidado, porque o seu descontrole, às vezes, não está refletindo a glória e o amor de Deus. E as pessoas não estão vendo Deus em você. As pessoas vão te julgar e vão falar, né? Isso porque é crente, né? Isso porque fala que ama a Cristo. Isso porque fala que é de Deus. Então, o pior ainda é quando o seu descontrole fere aqueles a quem você tanto ama. O seu pai, a sua mãe, o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos. Cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado para a sua ferida não ser um descontrole na sua vida. Eu quero que você feche os seus olhos agora. Feche os seus olhos. E eu quero ministrar a cura de Deus sobre a sua vida nessa manhã. Eu não sei quais são as suas feridas. Eu não sei se você está com medo, ali como estava Moisés. Eu não sei se você não está bem emocionalmente, ali como estava Moisés. Eu não sei se de repente você perdeu um ente querido ali, como havia acontecido com Moisés. Ou se de repente você tem alguém que reclama tanto na sua orelha que você acaba se descontrolando, assim como aconteceu ali também. Eu não sei se no seu coração às vezes está implantada uma raiva forte, que você acaba não cicatrizando aquela ferida de tanta raiva que você tem dentro de você. Eu não sei o que está acontecendo com você. Eu não sei se você está se sentindo rejeitado, abandonado, humilhado, injustiçado, traído. Eu não sei. Mas eu sei que Deus conhece os nossos corações. E que nessa manhã Ele vai derramar a cura sobre a minha e a sua vida. Amém? Coloque-se em pé. E ainda com os teus olhos fechados, coloque a mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração se você quer ser curado. Se você não quer ser curado, não precisa. Mas se você quer ser curado das tuas feridas, coloque a mão no seu coração. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando
confio em ti, confio em ti, creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Receba sobre a sua vida a cura do Espírito Santo de Deus. Que o Espírito Santo de Deus te envolva nesta manhã e te cura. Não se sinta mais abandonado, rejeitado, com medo. Não se sinta mais com medo. Não se sinta mais abandonado. Não se sinta mais rejeitado. Aquelas tuas feridas muitas vezes instaladas na infância, aquelas tuas feridas que estão aí, coloque para fora as tuas feridas, para que possa ser curado nesta manhã. Seja curado. Tens o meu mundo em tuas mãos, nada é impossível. Seja curado pelo Espírito Santo de Deus, amado. Seja curado pelo Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, eu sei que estás aqui. Eu sei que estás aqui. Como o Senhor falou para mim, o Senhor está dentro de nós. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura.
Oh, Senhor, muito obrigado, ó Pai. Obrigado porque o Senhor nos ama. Obrigado, Senhor. Obrigado por sabermos disso, que a Tua palavra, ela jorra, Senhor, como águas vivas, cristalinas. E eu tenho certeza que essa água jorrou na vida de cada irmão presente aqui nesta manhã, Senhor. Aleluia. Nós te louvamos, Senhor. Muito obrigado. Oh, Deus, quanto amor que o Senhor tem para nós. Como foi cantado aqui, quanto amor, Senhor, que o Senhor tem por cada um de nós. Muito obrigado. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão de Deus o Pai e as consolações maravilhosas do Espírito Santo de Deus, meus irmãos, sejam convosco hoje e para todo sempre. Que Ele vos dê a paz. Aleluia. Vá com essa palavra no seu coração e ser abençoado em nome de Jesus. Amém? Um bom domingo.